eu gostaria que a gente procurasse eliminar o pensamento binário. O pensamento binário, o que é? É um pensamento, geralmente, entre duas ideias, onde essas ideias se contrapõem, e alguma vai assumir o papel do bem e, consequentemente, a outra será o papel do mal, ou vice-versa. O pensamento binário, ele faz com que esse assunto, ele bota um pouco de lenha na fogueira nesse assunto, de forma errônea, de forma equivocada, levando muito as pessoas ao engano sobre o tema riqueza, o tema dinheiro. Justamente pelo vício do pensamento binário. Vou dar um exemplo, aqui sobre pensamento binário. Ou de derivações de pensamentos binários, que criam uma lógica viciada, uma lógica que já está viciada por esse pensamento. Vou dar um exemplo aqui. A maioria dos traficantes do Rio de Janeiro se localizam em favelas. Isso é uma afirmação. Alguém negaria essa afirmação aqui? Não. A gente vê nos noticiários, até em estatísticas você vai ver. Daí, por derivação e uma falsa lógica influenciada por esse pensamento binário, alguém pode dizer: toda pessoa que mora na favela é traficante. Isso é falso ou verdadeiro? Mas isso é, muitas das vezes, abraçado como uma verdade de forma equivocada, induzida por esse modelo de pensamento que desvirtua a realidade. Você não pode afirmar que toda pessoa que mora na favela é traficante. Óbvio que não é. Eu frequentei favela muitas vezes. Hoje em dia é comunidade que se fala, mais bonito, mas na minha época já era favela mesmo. Frequentei, atravessei favela, pegava trem, Senador Camará. Tem carioca aqui? Olha aí, cheio de carioca aqui. Flamenguista também, né? Claro, né? Natural. Outro patamar, é isso aí. Muito bem. Então, e atravessava ali a favela Cavalo de Aço para pegar o trem ali em Senador Camará, pegava o Santa Cruz, que já vinha lotado lá da direção de Campo Grande, em direção à Central do Brasil, para trabalhar, lotado, ali a gente ia lotado. Eu convivia com pessoas que moravam na favela, porque a minha escola pública, onde eu estudava, ficava na boca da favela, e os alunos eram do bairro Jaburu, e mais os alunos da Cavalo de Aço, do Marco 7, muitos amigos, convivi com essas pessoas. E eu posso afirmar para você, não só por lógica, mas também por um pouco de experiência, que nem toda pessoa que mora na favela é traficante, e é um absurdo essa afirmação. Da mesma maneira, partindo por esse processo, por esse padrão do pensamento binário, seja por influência de setores do cristianismo, ou de ideologias políticas, ou desse ranço moral, você poderá chegar numa cadeia lógica quando a pessoa fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ela corta a palavra amor: o dinheiro é a raiz de todos os males. Logo, quem tem dinheiro é mau. E logo, quem é pobre é bom. Isso é uma verdade? Mas isso é assumido. Eu, por exemplo, conheço rico honesto. E conheço rico sem vergonha. Mas eu também conheço pobre sem vergonha. Alguém conhece pobre sem vergonha aqui? Pois é. E conheço pobre honesto também. Ou seja, quando você entende e desfaz esse cruzamento desse pensamento binário, o que acaba acontecendo é o seguinte: você limpa o terreno para construir alguma coisa em cima. Eu espero conseguir construir alguma coisa com vocês nessa noite, mas a gente tem que primeiro limpar o terreno. Vamos tirar. Não dá para a gente conversar se a gente tiver pensamento binário aqui. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: o tamanho da sua conta bancária não diz absolutamente nada sobre o seu caráter. Nada. Você pode ter ela lotada de dinheiro e ser uma pessoa honesta. Ou ser um picareta também. Ou você pode ter ela vazia. Ou então, como eu, no cheque especial, quando eu abria o WhatsApp. E ser uma pessoa honesta. Ou ser picareta também. Em outras palavras, não tem nada a ver a tua conta bancária com o teu caráter. O teu caráter é outra coisa. Só que, ao cruzar esses conceitos em cima desse pensamento binário, você incorre na possibilidade de cair na armadilha do engano a respeito desses conceitos. E aí você erra a premissa, meu amigo. Tudo que vem depois vai vir errado. Você errou o início, cara.
aí o resto é derivado, é derivação dessa premissa equivocada que você adotou. Tá? Outro ponto é o seguinte, outra afirmação: o tamanho da sua conta bancária não diz absolutamente nada sobre a sua espiritualidade. Você não é mais espiritual porque você é pobre, ou menos porque você é rico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, é a primeira vez que eu venho aqui numa igreja da palestra, mas eu presumo que deve ter alguma Bíblia aqui dentro, né? Alguém tem Bíblia aqui? Levanta a mão aí quem tem uma Bíblia. Então, essa Bíblia que você está carregando tem um livro chamado Provérbios. Quem que escreveu esse livro? E ele era pobre ou ele era rico? Não, rico nada. Ele era outra coisa. Só para você ter ideia, na época de Salomão, o tamanho da fortuna dele, ele recebia uma média de 25 toneladas de ouro por ano. Isso corresponde a quase 1,3 bilhão de dólares por ano só em ouro. Essa quantidade de ouro que ele recebia por ano é equivalente ao dobro do ouro extraído no mundo no ano de 1800. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que valia muito mais do que 1,2 bilhão hoje, o que era ele. Isso fora negócios, comércio, impostos, né? Ele era rei, outros reis mais próximos pagavam impostos, etc. E tal. Então esse cara é rico pra caramba, e você lê o livro dele, está na Bíblia. Está na Bíblia. Você está lendo um livro de um cara rico, aí, na Bíblia. De repente você está cheio de pensamento binário, ou de repente herdou alguma confusão a respeito de caráter versus espiritualidade, versus tamanho da conta bancária, e você vai para a igreja porque você, de repente, se sente bastante espiritual, mas abre o livro de Provérbios, não é? Do cara que também era muito sábio. A única coisa que ele vacilou que tinha 1.000 mulheres, né? Ah, tudo bem, naquela época, não sei. Mas eu vou te dizer, não foi muito sábio. Mas eu vou dizer um negócio para você. O cara, ele tem um livro dele escrito. Hoje, no mundo inteiro, o livro mais lido do mundo. Então, isso é só para a gente desmanchar essa percepção do que a gente tem aqui. O Templo de Salomão, por exemplo, não é aquele que fica em São Paulo, não, tá? Aquele original lá. Então, o Templo de Salomão, lá também no Hollande também. Só para você ter ideia, a pequena oferta que ele deu para o Templo de Salomão, ele deu 100 toneladas de ouro, 5 bilhões de dólares e mais 240 toneladas de prata, equivalente a 140 milhões de dólares hoje. Agora, você imagina quanto valia, o que $1 comprava naquela época, não é verdade?